Testando, som. Testando. Vocês estão me ouvindo? Pode começar? Show, beleza. Prazer, galera. Meu nome é Marcelo Nazário. Eu trouxe esse tema aqui, desvendando o poder do TypeScript com o Angular, né? Cara, eu vou falar um pouco sobre mim. É só apertar do lado, né? É isso. Bom, aqui está o QR Code, aqui está todos os links com o meu LinkedIn, os projetos que eu atuo também, né? E falando um pouco sobre mim, eu já estou aí no mercado de TI em torno de 8 anos, né? Como dev. E eu quis trazer o tema com o Angular, porque desde que eu entrei como estagiário, eu já trabalhava com desenvolvimento web com o Angular. Desde com o AngularJS, que é o primeiro, né? E aí eu falei, foi? Aí eu falei, eu vou trazer aqui para vocês, que é o grande background sobre mim, né? O desenvolvimento web. E, bom, é isso. Hoje eu trabalho no Banco Itaú, lá eu sou dev, né? E lá eu trabalho como full stack. E falando sobre um projeto Futurotech também que a gente abriu, junto com o meu irmão, o Matheus Catossi, e minha namorada Yasmin, a gente abriu uma ONG, que seria para um projeto social para ensinar os jovens da comunidade carente, né, tecnologia. E, bom, é isso. O que é e para que serve o Angular, né? Bom, comentando sobre um pouco o Angular, né? Ele é criado pela grande empresa Google, né? E como vocês podem ver, primeiro foi o AngularJS, depois foi o Angular 2 e hoje é conhecido chamado mais como o Angular mesmo, né? E com isso, os números corresponditivos depois do nome Angular é o número da versão deles, né? Ele é uma plataforma de aplicação web o código-fonte, né, aberto em TypeScript. E aproveitando aqui, eu trouxe uma apresentação mais dinâmica e tudo mais para vocês, porque muitas pessoas estão vendo pela primeira vez, né, desenvolvimento web, então vou trazer algo dinâmico. E aproveitando também no final, tem uma pergunta, vocês prestando atenção, eu trouxe um presente, né? Para quem acertar a pergunta, eu peguei um livro de desenvolvimento web Bootstrap, aí eu vou dar para vocês, fechou? Bom, comentando sobre um pouco mais sobre o Angular, né? Ele é liderado pela equipe do Google, que vem recebendo a ajuda da comunidade de desenvolvedores. Ali, sempre que tem uma atualização sobre o Angular dentro do Google, né? Eles vêm... É uma comunidade muito ativa. E falando sobre minha experiência lá no Itaú também, né? No desenvolvimento web, o Angular é fortemente, tanto na parte de desktop e desenvolvimento mobile, né? E eu conheço também amigos meus que são dev, eles trabalham, por exemplo, na Neon, lá também eles trabalham fortemente com Angular, né? Aí eu trouxe também um pouco sobre o Angular, que ele... Cortou? Foi? Foi, voltou. Bom, ele é um dos frameworks do JavaScript mais populares, né? E aí, exatamente como eu falei, lá os desenvolvedores fazem uso dele para criar tipo sites dinâmicos, web apps, aplicativos. Praticamente ele foi, a partir criado, dos primeiros intuitos criado o formulário, daí o pessoal começou a ver, dá para aproveitar muito mais, né? E aí começou, juntamente com a galera do Google e tudo mais, começou a ajudar a desenvolver mais e contribuir na comunidade. Bom, compreender um pouco mais do Angular, né? Ele é formado aqui, esse aqui dentro deles, o que geralmente fala o que ele realmente é, né? Então ele é formado por componentes, diretivas, serviços, modos,
Então, eu vou explicar um pouco mais como funciona cada ponto, né? Mas até mostrando aqui um ponto para vocês que é importante, que quando pensa em Angular, geralmente o pessoal já vê sobre isso. Aí falando sobre componentes, né? Basicamente o Angular é formado por componentes, né? E aqui eu trouxe um exemplo, que é uma aplicação, né? E aqui eu trouxe, basicamente, o Angular, ele dentro de um componente, ele pode criar outros componentes, né? E assim, ele é meio parrudo. Então, com isso, é bom você sempre ter um hábito bom de separar certinho de cada responsabilidade do componente, né? Eu trouxe outros exemplos aqui no código, que eu acho que vai ser bem melhor visualmente, mas eu trouxe algo mais dinâmico para vocês entenderem visualmente como funciona, né? Então, basicamente, na minha aplicação, eu crio os componentes e dentro de componente eu posso criar outros componentes, né? E aí, aqui eu trouxe outro exemplo. Dentro do componente, eu posso separar por cada sua responsabilidade, né? Tem o HTML, o style CS e a classe que é o TypeScript. Aqui eu vou falar um pouco também dos serviços, né? Que dentro do componente, como eu disse, cada um é separado por cada responsabilidade. O serviço ele é separado para onde você vai fazer a chamada da sua API hash, né? Então, realmente ter essa separação. Geralmente, quando a gente está codando lá, quem desenvolveu web, faz tudo só numa página, né? Aqui não, no começo a gente fazia isso, né? Quando a gente está aprendendo. Depois a gente vai aprendendo, separando cada responsabilidade. E sim, aí tem a parte que é separada do back e tudo mais. E aí é onde que a gente faz a comunicação com o back, né? Dentro do front. Né? E aqui o módulo é muito importante, né? Porque aqui ele é separado dentro de cada desenvolvimento, cada aplicação, né, cada componente, ele tem o seu módulo, onde que ele vai separando dentro do seu componente as suas responsabilidades. Bom, aqui eu vou falar um pouco, mostrando um pouco no código para vocês, né? Lá na frente eu deixei o link tanto do documento, tanto do Angular quanto do TypeScript, né? Dentro do documento do Angular, ele explica certinho para vocês como você abaixa o projeto, como você baixa as dependências, né? E quando você abaixa o projeto do desenvolvimento web do Angular, você tem um arquivo que é o package.json, conhecido como AngularJSON, né? Aqui eu trouxe um ponto de arquitetura, né, dentro do código, onde que é fácil de manipular os dados, né? E mostrar o caminho onde você pode gerar o build dele, né? E tudo mais. Também aqui eu quis trazer para vocês um pouco como que realmente, daquele ponto que eu trouxe para vocês de arquitetura, de cada componente, a sua responsabilidade, né? Então eu peguei de um projeto simples, né? Então, dentro do Source App, aqui eu peguei, por exemplo, separado o nome de um projeto, né? E cada um pensa que cada página aqui é sua responsabilidade. Então, temos o HTML, o CSS, né? Aí temos dentro do app, onde que ele faz a junção de todos os componentes, né? A ligação dentro deles todos. E aqui, falando sobre as diretivas, né? O Angular tem um poder que você pode fazer a manipulação dentro do próprio HTML, né? Então, o exemplo aqui, dentro do HTML, dentro das diretivas, você pode colocar, por exemplo, um if, ng-if, onde que você pode dar responsabilidade. Por exemplo, ng-if true, ele será exibido. E o outro false, ele não será exibido. Então, dentro do HTML, o Angular ele dá esse poder para você fazer essa manipulação dentro do HTML. Bom, por que usar TypeScript, né? Vamos dizer, o TypeScript é a evolução do JavaScript, né? É uma linguagem altamente tipada. E ele também é bom que você pode utilizar não somente com Angular, então pode utilizar com React
Então, alguns projetos meus, como faço freelance, eu trabalho com React também, aí o Next.js, e aí eu utilizo o TypeScript, né? E ele é fortemente tipado, né? Então ele dá esse poder para você. Aqui eu trouxe um pouco, né, tipagem estática, né? Ele ajuda a evitar erros de tempo de execução e aumento de confiabilidade do código. Além disso, tipagem estática facilita a leitura de manutenção do código para ajudar a entender a estrutura de dados. Dentro ali dos componentes do Angular, além falando do TypeScript, né, a gente tem a página chama Spec, né? Ele geralmente seria a cobertura de código. Lá no Itaú, quando a gente vai subir alguma aplicação, a gente geralmente não, pode passar pelo Sonar e ele tem que passar as métricas, né? Então ali a gente, quando vai construir, a gente tem que pensar já em boas práticas, né? Além de não deixar o código documentado, deixar, se faz sentido aquele if que você está fazendo realmente está direcionando de uma forma correta, né? Então, geralmente a gente faz se está reutilizando o código de forma correta também, né? Então, quando a gente vai subir alguma aplicação, antes mesmo de subir para a prod, né, dentro da sua arquitetura, a gente utiliza as boas práticas que já em homologação ele já barra no Sonar. Então, ele já vê ali se realmente o seu código está preparado para subir, né? Que ali é uma pré-visualização do cliente que vai ver. Beleza. Bom, aí eu trouxe sobre as IDEs aqui, né? A ferramenta de desenvolvimento de IDEs de editores. Eu trouxe um pouco mais sobre qual mais utilizado o desenvolvimento web, não é somente o TypeScript, né? E aí eu trouxe uma métrica aqui, da onde que eu coletei, eu vi que dos mais recentes 2020, né? O número de IDEs mais utilizados. Aí do Google Trends, que geralmente é uma métrica onde eles pesquisam sobre qual IDE é mais utilizado, né? E aqui também no GitHub Starts, onde os influencers também utilizam, abaixa o projeto, né? E fala por onde qual utiliza mais a IDE. Bom, o que mais utilizado é o VS Code. Eu prefiro o VS Code. Desde que eu comecei, eu utilizo ele como IDE, né? Foi? Bom, aqui geralmente é um vídeo que eu trouxe, né, para mostrar para vocês como que é fácil. Na documentação tá tudo explicado, né? Do Angular, ele tem o seu próprio System Designer. Então dali já tem, você quer, por exemplo, criar um formulário, ele já mostra até o código, a forma que você quer utilizar, a cor, você pode manipular e escolher ali dentro do documento, né? E eu trouxe também aqui um vídeo, mais ou menos, como você instalar o TypeScript, né? A forma mais utilizada, né? Não tem problema, né? Depois eu tenho um link aqui, e aí ele já direciona da onde que você pode fazer a instalação do TypeScript e a documentação inteira do Angular, né? Que é onde eu utilizei como referência, né? Aí eu trouxe os benefícios de utilizar o Angular, né? Ele é um aplicativo de página única, né? O single page. Então, geralmente, quando você está desenvolvendo lá, no VS Code e visualizando as suas alterações, ele dá esse poder quando você faz uma alteração, já reflete na hora, né? Então, com isso, você consegue aumentar a sua produtividade, flexibilidade, documentação extensa, né? Os testes. Os testes é muito importante, a realização dos testes unitários, né? Uma boa prática. Compatibilidade com computadores, também mobile. Então, até comentando sobre minha experiência lá no banco, lá eu desenvolvo tanto web quanto mobile,
né? Então, geralmente, é, com a gente utiliza também a acessibilidade. Então, com a última versão que a gente fez os projetos lá com o Angular 12, né? Ele, de acordo com a acessibilidade, foi muito mais fácil, né? E de acordo com que vai atualizando, vem facilitando o nosso mundo já para desenvolver. Eu trouxe aqui uma pesquisa do LinkedIn, né, sobre o mercado de trabalho. Então, hoje, pela última pesquisa que eu vi, vagas com Angular, né, tem 3.282, com React, 3.908 e com Vue, 1.187. Então, é um mercado muito extenso, a comunidade é enorme, né, desenvolvimento web. Vale super a pena quem tem interesse de entrar no mundo do desenvolvimento web. É um mercado gigantesco, porque tem a parte de UX designer, né? Tem a parte de acessibilidade, é muito importante, né? Com tanta experiência sobre acessibilidade, no meu começo, quando eu desenvolvia, né? Passava muita coisa. Depois que começou, lá onde eu trabalho, começou a apertar sobre isso, a gente começou a ver como é importante você realmente estar descritivo e pensar e ter empatia pela outra pessoa. Ver se realmente ela está conseguindo entender a forma que você coda ali, você consegue, no próprio HTML, descrever para ele entender, você começa a pensar duas vezes como você implementar aquilo. Aqui é o link do Angular, o doc do Angular, né? E o doc do TypeScript que eu informei para vocês. Bom, aí eu trouxe um livro aqui para vocês, né? Aqui é uma das perguntas que eu comentei ali sobre no momento que eu falei sobre compreender o Angular. Então não precisa ser tudo, né? Quem saber responder, eu trouxe um presente aí. Praticamente a pergunta é falar o que tem dentro do Angular, que vocês entenderam, né? Alguém sabe responder? Por favor. A pergunta que você fez foi sobre a estrutura, que tem os 4 componentes dele? Isso, pode ser qualquer um. Aplicação, componentes e módulos. Já vai responder completo. Tá. O amigo aqui, como é seu nome, perdão? Gabriel? Perfeito, Gabriel. O Gabriel respondeu aqui, já respondeu completo, pedi só um. Eu que agradeço. Bom, é isso. Reverência, né? Bom, galera, é isso. É minha primeira palestra aqui que eu estou dando para vocês, né? Minha primeira experiência. E, nossa, como pode ver, eu estou muito nervoso. É difícil estar aqui na frente, que a minha experiência de palestrar e tudo mais é no home office, né? É só ali na câmera, e às vezes eu coloco até um script assim. E aqui olhando para vocês, para mandar mensagem é difícil mesmo. Então, eu gostaria de agradecer por todo mundo estar aqui presente. Quem quiser trocar uma ideia, para mim é mais fácil, né? Eu conto sobre a minha experiência, né? Como eu disse, eu tenho 7 anos de experiência de desenvolvimento web. Comecei a desenvolver com o JS, é o primeiro de todos, e hoje eu trabalho com a última versão do Angular, né? Então, diversos tipos de negócio, com a minha experiência de freelance também, né? E aí a gente pode fazer uma troca. E, bom, é isso. E aí eu gostaria de agradecer o meu irmão, o meu mentor também, o Matheus Catossi, né, de Hackathon. E, bom, é isso. Obrigado, galera.
Teste.